Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora uma reunião do Grupo de Trabalho Teoria Urbana Crítica do Instituto de Estudos Avançados, do IEAC da USP. Queria agradecer a todos que estão se ligando nesse momento para assistir a nossa mesa. Queria agradecer as pessoas todas que vão acompanhar essa nossa atividade. Eu queria aqui sinalizar, de forma muito breve, que um dos sentidos da universidade é a construção de um conhecimento sintetizado, teoricamente, sem concessões sobre a realidade. Compreender essa realidade que vivemos é fundamental para pensar os projetos possíveis para lidar com os problemas do nosso tempo. É hoje o grande desafio. Conhecer nossa situação hoje exige o diálogo entre as disciplinas, e o IEA é um dos lugares privilegiados do debate interdisciplinar na Universidade de São Paulo. Diálogo este que permite ampliar as possibilidades de compreensão da crise que estamos vivendo. A crise que nós estamos vivendo hoje é sem precedentes, numa história recente. O recorte da realidade que permite a união interdisciplinar de nosso grupo é o urbano, o que ilumina o fato de que a pandemia venha se somar a uma crise urbana profunda, de cunho social, que atinge nossa sociedade, que é profundamente desigual. Pensar essa realidade, tanto quanto pensá-la através de um movimento constitutivo de uma teoria urbana crítica é o objetivo desse grupo. Na realidade, se trata de mergulhar, de investigar, não é, as contradições que movem o mundo como revelador dessa realidade urbana que nós vivemos. O tema dos dois debates que nós vamos realizar essa semana do nosso GT, um hoje e um dia 8 de maio, uma sexta-feira, tem um único tema, que tenta sintetizar as ideias e as reflexões que o grupo vem debatendo. O tema é confinamento, desigualdade e vida urbana. Nós teremos como expositores os professores Cibele Rizek, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da USP, o professor César Simone Santos, Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia da USP, o professor Luiz Recaman, da FAO-USP, e a professora Glória Alves, também do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para dar início ao nosso debate, eu passo a palavra à professora Cibele Rizek. Por favor, professora. Bom, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer ao IEA e à FNI, ao nosso grupo, a possibilidade de estar aqui. Eu queria começar fazendo uma pequena homenagem ao Aldir Blanc. Caí à tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar. Bom, ele morreu hoje de Covid num hospital público, de Covid-19, num hospital público no Rio de Janeiro, né? Então, para compreender em perspectiva o que estamos vivendo, ou pelo menos tentar dar algum modo de compreensão, já que compreender a quente é sempre muito difícil, talvez devêssemos tomar como ponto de partida a chamada PEC da morte, a chamada Lei de Ouro do Teto de Gastos. Lá íamos pelo ano de 2016, no então governo Temer, quando a emenda constitucional número 95 instituiu o novo regime fiscal. A partir de 2018, vigoraria o limite do exercício do ano fiscal anterior, atualizado pela inflação de 12 meses. Na prática, a emenda constitucional 95 congelou as despesas primárias, reduzindo-as em relação ao PIB ou em termos per capita por 2 décadas. A gestão Temer findou em 2018, mas os efeitos da sua política de austeridade permaneceram, deixando como rastro uma série de retrocessos. Entre eles, a perda, apenas em 2019, de 9 bilhões e meio de reais para o SUS,
mesmo diante de um quadro que combinava a piora de indicadores como a mortalidade infantil e o ressurgimento ou não enfrentamento de epidemias como a dengue e o sarampo, além da baixa capacidade dos estados e municípios de financiarem os serviços de saúde. Do ponto de vista da educação, a PEC 95 produziu um corte de 15 bilhões, considerados os gastos de 2018, sobre o que se gastava em educação em 2012. Do ponto de vista da pesquisa científica, os impactos negativos dos cortes, que tiveram início em 2014, começaram a aparecer de modo cada vez mais claro. Os cortes de orçamento e bolsas, que estão ocorrendo ainda desde então, estão produzindo em velocidade acelerada um colapso do sistema de pesquisa e uma dependência e regressão vertiginosas do país, em termos de ciência e tecnologia. Alguns relatórios e todo o sistema de dados sobre a pesquisa e as universidades brasileiras deixam claro, apesar disso, que o Brasil ainda possui núcleos de excelência científica em algumas áreas de conhecimento. É curioso, então, saber, por exemplo, que algumas dessas áreas, como humanidades e ciências sociais aplicadas, são exatamente os alvos do ódio e dos cortes do governo do capitão Bolsonaro. De modo mais claro, a partir de 2017, houve também uma flagrante diminuição dos investimentos em habitação social, desde o encolhimento quase total do programa Minha Casa Minha Vida, sobretudo para as faixas de menor renda, para a faixa de menor renda. Trata-se, portanto, de constatar um conjunto de crises econômicas, sociais, políticas, que acabaram por formar uma constelação macabra com a crise sanitária da Covid-19. E isso porque as crises que se sucedem e se agravam sem qualquer resolução desde 2014 desarmaram os atores sociais, como sindicatos e partidos, e buscaram quebrar, nem sempre com sucesso, os movimentos sociais que continuam a mostrar solidariedade. De qualquer forma, essas crises estavam encobertas por um manto de aparente normalidade do desmanche da base material dos direitos sociais e da paulatina corrosão da sua legitimidade pelo elogio do empreendedorismo e das virtudes da meritocracia. Esse esvaziamento e encolhimento material e simbólico dos direitos se combinou, como não poderia deixar de ser, com a produção de um encolhimento e esvaziamento da produção científica e acadêmica por criacionismos e terraplanismos, que até então eram impossíveis de serem sustentados publicamente. Assim, esses processos já estavam em curso até que uma pandemia e sua explosão acabaram por iluminar os resultados desses cortes. O crescimento e a naturalização da desigualdade, os 40 milhões de invisíveis, que estão fora dos registros, fora dos cadastros, fora das políticas sociais, um aumento generalizado do poder do capital sobre o trabalho, por reformas como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, um forte arrefecimento das formas de resistência historicamente vinculadas aos trabalhadores, em sua resistência às formas de exploração, em sua luta pelos direitos do trabalho e por uma condição de vida mais justa. Porque essa constelação que combinou as crises socioeconômicas e políticas com a crise sanitária rompeu um pacto de naturalização e invisibilidade da brutalidade da desigualdade brasileira. Porque essa desigualdade ganha a dimensão publicizada das formas escancaradas de segregação, das assimetrias radicais que se revelam pela impossibilidade de isolamento nos territórios populares. Porque essa desigualdade acaba por ser radicalizada pela negação do direito à vida, separando os que podem e os que não podem utilizar a única medida de contenção da pandemia, o isolamento e o confinamento. Essa desigualdade escancarada escandaliza. Ou seja, o confinamento e suas possibilidades são uma questão de classe social e, por razões que não podem ser discutidas aqui, de posição de apoio ao governo antidemocrático de um capitão. Uma das razões do escândalo e da sua face pública diz respeito ao fato de que estamos diante de uma política da morte produzida pelos cortes, pelo desinvestimento em saúde, educação, pesquisa, moradia, serviços urbanos. O que se deslegitimava ao longo desses anos de novos desmanches e cortes era a possibilidade ou eficácia da luta política, da luta pela reivindicação da igualdade como horizonte, da luta coletiva das formas de resistência.
Nisso reside o fato de estarmos desarmados. Talvez aí também possamos ancorar novos horizontes de resistência. Nessa grande constelação de crises, ainda é preciso notar um avanço ainda maior do poder de exploração do capital, do poder de demitir, suspender salários, declarar férias, ou não, ou seu contrário, em nome da suposta oposição entre salvar vidas ou retomar as atividades econômicas. Intensificam-se as formas de controle durante a vigência do trabalho doméstico. Estamos todos trabalhando muito, muito mais em situações de isolamento e individualização. A crise é também um imenso laboratório em que se testam controles, novas normas de produtividade, cortes, em que se aprofundam segmentações, em que cada casa se transforma num centro de produção e de consumo mediados pelas tecnologias da informação. Essa combinação entre controle da vida e política da morte parece ser perfeitamente coerente com o acirramento de um neoliberalismo com ou sem o mito do Estado mínimo, que está muito longe do seu fim. Essa combinação macabra pode ser nomeada por muitos autores, entre os quais Mbembe, como um necroliberalismo, cujos imperativos nos colocam novas perspectivas de luta. Por isso estamos aqui. Teimamos em continuar pensando, falando, ensinando, constatando a persistência das formas de solidariedade dos movimentos sociais e dos coletivos populares, diante de uma política da morte, reafirma-se a palavra de ordem de resistência que nasceu contra o genocídio da epidemia de HIV e contra o genocídio da população negra. É preciso, a plenos pulmões, dizer mais uma vez: fique vivo. Nossas vidas importam, apesar do e daí. Afinal, a esperança equilibrista sabe que show de todo artista tem que continuar. É isso. Bom, dando sequência aqui, então, nós havíamos combinado que cada um entra logo na sequência da fala do que o antecede. Eu queria, então, iniciar agradecendo o IEA, aos colegas do Grupo de Teoria Urbana Crítica, do Instituto de Estudos Avançados, enfim, pela oportunidade de poder estar aqui, compondo, enfim, esse momento, né, com os colegas que estão nessa transmissão, saudar também aqueles que estão nos assistindo e manifestar o imenso prazer que, enfim, está aqui, né? Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o sentido do esvaziamento, não é? Claro, eu acho que vindo na sequência da fala da professora Cibele, eu acho que é importante aqui mencionar o fato de que já se torna incontornável a menção a uma percepção ampla, eu acho que nas ciências humanas e sociais, de que a gente está experimentando aqui um deslocamento do metro da desigualdade, não é? Quer dizer, o confinamento se torna aqui uma espécie de metro durante esse surto pandêmico, esse evento pandêmico da desigualdade. E daí, justamente, eu acho que ganha mais sentido a gente pensar que esvaziamento é esse de que tanto se fala, o esvaziamento da cidade, não é? Porque as imagens que circulam são de cidades ao redor de todo mundo, são as imagens do vazio, né? O vazio dos espaços urbanos, o vazio dos espaços de uso coletivo, né? E o elemento que contraria esse esvaziamento tem sido, enfim, chamado aqui os tais serviços essenciais, ou seja, o que definiu-se, porque há aqui uma especificação, uma determinação técnica para definir justamente o que são os chamados serviços essenciais. É isso que está, em princípio, definindo aquilo que está ocupando as nossas ruas e os trabalhos que estão sendo feitos de casa. Mas tudo essa ideia de serviços essenciais tem um fundamento social efetivo para além daquilo que determina, né, tecnicamente, ou de que especifica normativamente o que são esses chamados serviços essenciais. E esse fundamento social efetivo
está ligado à reprodução da vida biológica, né? Quer dizer, os serviços sociais, aqueles chamados serviços sociais, são aqueles serviços ligados à reprodução da vida biológica. E, portanto, aqui estabelece uma estreita conexão com a noção de urgência, não é? Urgências que, por sua vez, se tornam aqui o crivo da legitimidade para a permanência no espaço público. No entanto, ao contrário do que poderíamos pensar aqui, justamente depois de ter falado de uma reprodução da vida biológica, justamente essas urgências não são uma dádiva da natureza, uma determinação natural. As urgências são um produto social, não é? São socialmente produzidas, portanto. Enquanto a reprodução biológica talvez esteja amparada no universo das necessidades, o que a gente tem observado como urgências da vida urbana nesse momento de pandemia é um produto social, e é isso que coloca, expõe diferentemente grupos sociais a condições muito diferentes, né, diante da possibilidade do contágio, não é? São essas urgências, portanto, que colocam uma massa de homens e mulheres nas ruas todos os dias, não é? Justamente para manter o funcionamento do mesmo regime social que faz pesar sobre esses indivíduos o conjunto de urgências que os subordinam e justamente que os submetem a essa condição de maior exposição. Bom, portanto, essas urgências produzidas, não mitigadas, nas metrópoles brasileiras, é aquilo que tem deixado as ruas cheias. Bom, mas se as ruas estão cheias, então, de que tipo de esvaziamento na nossa sociedade, nas nossas metrópoles, nas nossas periferias, naqueles espaços em que a urgência da vida coloca essas pessoas em atividade e num cotidiano de encontros muito intensos, ou seja, contrariando a única forma aqui de combater a disseminação do vírus e da doença. Que tipo, portanto, de esvaziamento é cabível pensar nessas condições? Bom, primeiramente, o fato de que não se pensa nesse esvaziamento diante disso sem nos darmos conta do fato de que trata-se de um esvaziamento socialmente seletivo, não é? Portanto, um esvaziamento que tirou segmentos da classe média das ruas, não é? Mas é também um esvaziamento, e aqui eu acho que é o ponto mais interessante, é um esvaziamento dos conteúdos sociais do espaço urbano, não é? Enquanto tudo aquilo que pôde ser transferido para o interior das casas, para o interior do lar, não é? O que ficou nas ruas está ligado à reprodução das urgências, ou, a bem da verdade, ao atendimento das urgências do regime econômico, não é? Portanto, a cidade está entregue às urgências do regime econômico, de um regime econômico que, nesse momento, determina que são justamente os mais pobres aqueles delegados para manter o funcionamento desse mecanismo macro-social aqui de reprodução econômica, não é? Bom, isso significa, de certa maneira, que há aqui um corte ainda mais profundo entre aqueles trabalhadores que podem trabalhar à distância, portanto, que fazem trabalhos que cabem nas novas estruturas virtuais e online que a gente está tendo que experimentar, inclusive aqui nesse momento, né? E aquele tipo de trabalho que é exigente da presença física do corpo, não é? O trabalho mecânico, muscular, não é? E essa diferença que é radicalizada nesse momento, não é? Demarca formas muito particulares
de uma penetração radical dos interesses econômicos em todos os poros da sociedade. Por um lado, no espaço urbano, numa cidade que fica entregue aos pobres delegados à reprodução dos dispositivos econômicos e das urgências econômicas que tornam essas pessoas reféns da impossibilidade do confinamento, né? E também, por sua vez, é aquilo também que toma o interior das casas, que invade os lares, que invade o cotidiano familiar, que desestrutura hábitos e disputa hegemonias no espaço público, não é? Nesse sentido, o que a gente está experimentando nesse momento, do meu ponto de vista, é um progresso impressionante na captura de tempos ociosos, não é? Com a maximização do uso dos espaços, ou seja, espaços antes também mal aproveitados pela reprodução econômica e que, por isso, acolhiam ambientes de afeto, ambientes de troca extraeconômicas e de outra natureza, estão entregues com uma força ainda maior aos objetivos da reprodução econômica e da acumulação, não é? E penso aqui tanto não só na tomada do tempo e do espaço do convívio familiar, com o trabalho adentrando os lares, não é, para um segmento da classe trabalhadora, mas também o fato de que a própria deseconomia do trânsito, a própria deseconomia dos engarrafamentos passa a ser um tempo que é também capturado para a reprodução econômica. Ou seja, eu acho que aqui, em consonância um pouco com o que a Cibele falou, o nosso tempo como tempo de trabalho tem sido maximizado, né? E isso tem ocorrido por uma forma muito particular de uso dos espaços. Estamos experimentando uma forma muito particular do uso dos espaços, que atravessa todo o espaço urbano, o espaço público, e adentra os lares, não é? Bom, nesse sentido, o que resta pensarmos, eu acho que o pensamento crítico deve estar, portanto, muito atento, e aqui eu já vou encerrando, muito atento a essa radicalização da captura do espaço urbano, nas suas dimensões públicas, externas ou dentro dos lares, né, pelas demandas do mundo da mercadoria, não é? Com um impacto muito importante sobre o emprego do tempo na nossa sociedade, tá bom? Agradeço, então, mais uma vez a oportunidade de ter compartilhado com vocês essas reflexões, tá? E eu passo a palavra aqui, então, eu acho que é o Luiz que vai falar agora, né? Oi, boa tarde a todos. Eu também agradeço ao IEA e aos colegas pela oportunidade de debater agora com essa audiência um pouco ampliada. Essa discussão que a gente está fazendo, ela deve ser entendida no âmbito do nosso debate dentro do grupo de estudos do IEA. Então, a gente procura aqui desdobrar, em relação à conjuntura, reflexões que a gente vem fazendo já há algum tempo. E, no meu caso, eu pretendo aqui indicar algumas linhas para o debate necessário, um debate disciplinar de arquitetura e urbanismo necessários agora sobre o efeito da pandemia do Covid, que é a perspectiva que me cabe nesse momento dentro do grupo. O urbanismo, que é a mediação concebida entre as grandes construções mentais e a vida cotidiana, é exatamente isso que agora a gente chama para o debate, exatamente pela clara relação nessa mediação que o coronavírus expõe. É essa condição que o vírus exacerba, alinhando na autopreservação estratégias racionais da ciência e do conhecimento e os esquemas táticos da vida cotidiana, solidariedade imediata e resistente. O debate quente do urbanismo, deixa eu ver o tempo, o debate quente do urbanismo versus Covid tem, em geral, sido orientado por sua história desde o século XIX e pela geografia, as desigualdades espaciais que a pandemia reforça cruelmente. Ou seja,
a pandemia, por enquanto, não tem acrescentado muita coisa às críticas já amplamente realizadas à cidade e primeiramente, seu bom dia a planejamento, todos e a além de todas, né? demonstrá-las hiperbolicamente. É Esse muito aqui é o difícil discutir as primeiro cidades sem evento imaginar os 3 cenários online futuros que a que têm se gente dividido basicamente ao debate atual. Estamos no momento de peste e haverá uma grande transformação, bastante improvável, eu acho, à maneira do renascimento. Isso coloca para a cidade belas perspectivas. O outro cenário é a grande catástrofe. Essa é mais provável, operada por um capitalismo renovado, pelo laboratório de exploração e dominação que estão sendo aprimorados pela pandemia, como os colegas já destacaram. Ou um terceiro cenário de grande depressão econômica, mas que tudo volta a ser mais ou menos como antes, né? As cidades têm que ser pensadas nessas perspectivas, as cidades hoje. No entanto, provavelmente nós teremos uma combinação dessas 3 possibilidades, ou seja, uma disputa ainda aberta a rupturas e transformações a serem construídas em um ciclo histórico radical que se aproxima. Então, vale a pena refletir, de um ponto de vista disciplinar, sobre o urbanismo, para que essa possibilidade aberta não seja, na sua inevitável parcialidade, uma nova onda de ideologias que, ao serem realizadas, imporão uma inédita racionalidade sistêmica de grande eficiência no controle da vida cotidiana confinada. Na genética do urbanismo estão as epidemias, doenças dos corpos, e a repressão popular, doenças da ordem social. Talvez valha a pena destacar um aspecto desse conflito entre estratégias de funcionalidade e utopias sociais formuladas na mesma ação reformadora do urbanismo desde o século XIX. Essas 2 operações de controle, do corpo individual e do corpo social, foram revestidas, com maior ou menor verdade histórica, em prefigurações contraditórias. Essas foram parcialmente concretizadas nos espaços das cidades, alteradas e transformadas pelas resistências da vida e pelos mecanismos de valorização econômica da terra e das construções. Eu me refiro aqui às grandes reformas urbanas e ao surgimento mesmo do urbanismo. Tendo isso como horizonte, isto é, as camadas ideológicas e utópicas que revestiram as ações urbanísticas desde o surgimento da sociedade urbana, é curioso observar o impacto que a pandemia tem tido em relação ao debate atual sobre as grandes cidades. Ou seja, se nós temos um debate que origina o urbanismo, os mitos, né, que originaram o urbanismo, hoje, nesse momento de pandemia, a gente vê o ressurgimento desses mitos, o que é, do meu ponto de vista, um problema grande, né, uma repetição histórica totalmente não desejável. Esse vírus tão temido, deve ter surgido na pobreza da franja periférica. As táticas rurais revividas na luta pela sobrevivência urbana do capitalismo chinês. Processo que o Brasil também conheceu na sua modernização hipertardia, como nos contou Chico de Oliveira em relação às favelas. Ou seja, esse é um vírus que vem da precariedade, da apropriação das formas rurais de vida, né? A ingestão de animais de caça, problemas de confinamento nas cidades que mantêm essas práticas que vêm do campo, isso tudo dentro dessa grande máquina de produção que a China acabou se tornando. Então, o vírus vem exatamente vem do campo, né? Vem de práticas precarizadas do campo. Porém, se ele vem desse universo, ele se dissemina nas grandes cidades. Assim, nós temos um grande paradoxo. O isolamento e congestão urbana para utilizar a imagem de Ren Koolhaas, que tenta descobrir qualidades na descontrolada quantidade das metrópoles. Agora parece que tudo nelas é adversidade e risco, né? Então, se a gente tem em 3 décadas o elogio da metrópole, exatamente por sua dimensão quantitativa, a quantidade de pessoas, a quantidade de aspectos, a quantidade de produções, a diversidade, etc., isso, diferentemente da forma moderna,
realizada de maneira desorganizada nas grandes cidades, é um caldeirão que pode produzir grandes experiências de uma nova subjetividade, etc. Esse é o discurso que há 3 décadas regia a admiração do Curras, por exemplo, por Nova York, no seu Nova York delirante, né? Essa perspectiva se inverte totalmente. Agora, acompanhando o que chega, né, de todo lado sobre as análises dos planejadores, dos urbanistas, do senso comum, inclusive, né, parece que tudo na cidade é adversidade e risco. E é curioso como conservadores e progressistas, para utilizar uma terminologia contemporânea ao auge da ideologia urbanística, tendem a concordar com o descongestionamento territorial. Nova York, ela mesma inspiradora das qualidades da intensificação, passa a ser trágico exemplo do que não deva ser repetido. Apesar do fato de que as grandes cidades como Singapura, Seul e Xangai mostram esses estudos, né, sobre a pandemia, ela tem tido resultados melhores que muitas outras cidades menores. Ou seja, trata-se aí de uma construção ideológica, pouco baseada nos dados disponíveis até o momento. Qual o modelo perseguido, então, por esse debate? Ao que tudo indica, aqueles mesmos que surgiram no primeiro susto das epidemias que acometeram as metrópoles industriais, as mitologias românticas da vida equilibrada em contato com a natureza. Das cidades-jardins aos conjuntos modernos da primeira hora, no Entre Guerras, essa dispersão territorial descongestionava as grandes cidades em direção aos seus subúrbios. Nesse novo espaço racionalizado, o equilíbrio entre construção e natureza, entre unidade e conjunto, sobre a base da homogeneidade formal e social. Na confusão da vanguarda arquitetônica entre funcionalismo estrito e funcionalismo sistêmico, como aponta o esquema de Habermas, o que se passou a seguir foi que esses grandes enclaves operários da social-democracia se tornaram guetos sociais que foram maciçamente construídos para domesticar e isolar a classe trabalhadora. Ou então, na dialética da vanguarda, na perspectiva, por exemplo, de Otília Arantes, ao se realizar, a utopia moderna construiu o seu contrário. Estamos aqui diante de uma dialética, né, dessa questão do urbano, que tem a ver com essa dialética mesmo da modernização e da racionalidade. O fundamento subjacente a esse idílio urbano ressurgente, e o único realizado historicamente, é a homogeneidade e a segregação social. Sendo que, de Darwin a Lefebvre, são a simultaneidade e a heterogeneidade que garantem o sucesso natural ou social. Não podemos esquecer que esse idílio só é possível com a cápsula impermeável do automóvel, bem apropriada em tempos de isolamento, que hoje é paradoxalmente o inimigo número 1 da urbanização. Essas observações servem para tentar evitar ilusões inúteis se considerarmos a urbanização completa da sociedade. Finalizando, no Brasil, nós temos a nossa história particular, desigual e combinada desses fenômenos completamente adaptados aqui à nossa circunstância. O Paul Singer já destacara o sentimento anti-urbano que unificava a direita e a esquerda no período do milagre econômico, quando todo o mal da pobreza era entendido como resultante do processo de urbanização acelerado da São Paulo que não pode parar. Ainda que São Paulo tivesse taxas de desemprego menores que as grandes cidades, o êxodo rural seria o responsável pela pobreza nas cidades. As mazelas da urbanização explosiva e segregada, ou seja, temporalmente não sedimentada e espacialmente produtora de exploração, são agravadas nas pandemias. Esses são os objetivos fundamentais do urbanismo crítico, e não a retomada nostálgica e ludista que tem como alvo, às vezes sem o saber, o lugar das revoluções, todas elas, a cidade. É isso. Eu passo então agora para a Glória apresentar. Boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam me ouvindo. Eu vou tentar fazer uma pequena discussão acerca do isolamento social e o acirramento das desigualdades.
Mas eu vou pegar, para poder discutir isso, uma questão que é ligada ao processo de ensino e aprendizagem. Quando a gente teve o início do isolamento social, as primeiras instituições que foram fechadas foram as escolas, tanto as públicas como as privadas. Mas, quando a gente fala do fechamento das escolas públicas, eu tenho uma ampliação do processo de pobreza na cidade. Eu não vou discutir aqui se a escola tem que ser assistencialista ou não, mas a realidade, né, ou a emergência, é que a escola pública é o local onde boa parte das crianças de baixa renda tem, às vezes, a sua única refeição. Portanto, o fechamento dessas escolas acelera o processo de desnutrição dessas crianças. Elas indo para casa, alguém tem que as alimentar. Agora, como alimentar as crianças quando os pais, muitas vezes, também têm que ficar isolados, não conseguem nenhum tipo de recurso? O Estado demora a oferecer alguma solução prática a isso. Isso faz com que você tenha uma situação de pobreza generalizada. O Estado, depois de muita discussão, criou um projeto chamado Merenda em Casa, de R$ 55 do Estado de São Paulo. R$ 55 por mês por criança significa não alimentá-las. O que você faz com R$ 55 durante um mês? Então, onde estão essas crianças? Onde estão essas famílias? Estão por toda a cidade, não estão só na periferia, como muita gente coloca. Porque as mães trabalhavam em alguns locais onde as crianças também se alimentavam. Então, é todo um complexo de que toda a cidade tem população de baixa renda e que está sofrendo por isso, né? Então, as crianças não indo à escola, elas têm que ficar em casa junto com os pais. Agora, como falar em isolamento quando as moradias precárias, às vezes de um único cômodo, tem mais de 4 pessoas? Como falar em isolamento se boa parte dessas casas sequer tem ou água tratada ou esgoto? Como falar em isolamento se as pessoas não têm o que comer, não têm nenhum tipo de recurso? Então, falar dessa questão da educação é um dos elementos para a gente começar a pensar as chamadas emergências ou urgências da vida da população. Eu vou tentar resumir bastante para poder chegar em 3 pontos. O outro ponto é quando a gente vai na parte do ensino propriamente dito, né? Quando houve o isolamento, houve uma diferença entre escolas públicas e escolas privadas. As escolas privadas, em menos de 15 dias, deram uma determinada solução, ou a partir de EAD, ou de educação remota, mas as crianças, ele pressupunham que as crianças tinham equipamentos em casa para poderem acompanhar as atividades. O Estado, tanto a Prefeitura como o município de São Paulo, eles demoraram quase um mês para indicarem algum tipo de solução com referência a isso. E partiram, tanto é que começou só dia 27 de abril, qualquer tipo de atividade. E mesmo assim, partiram do pressuposto que todos tinham acesso à internet, ou computadores, ou celulares, o que é um equívoco. Há um discurso generalizado de acesso a tecnologias, mas isso não é real. Isso é um engodo. Depois de muito debate, vamos fazer um acordo com as redes Vivo, TIM, etc., para que as crianças tivessem acesso a um chamado kit internet. O que também não facilita a vida de ninguém, porque os pais também não têm os equipamentos, ou quando os têm, os que podem trabalhar em home office, não podem disponibilizar esses equipamentos para as crianças. Então, a gente vai chegando sempre no mesmo tipo de situação. O CRUSP, veja, estou falando da Universidade de São Paulo. No CRUSP da Universidade de São Paulo, onde 1.600 alunos moram entre graduação e pós-graduação, quem mora no CRUSP não tinha acesso gratuito à internet pela própria USP. O reconhecimento disso fez com que a universidade criasse os chamados também kits de internet para os que provassem que eram pobres, porque os outros que pagassem por isso também. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a questão de como a educação se reafirma como um grande negócio. A partir dessa experiência do isolamento social, grandes empresas estão promovendo criações de pacotes e plataformas de internet para o ensino. E que, junto com as redes de telefonia,
vão fazer um grande negócio no sentido de vender esses equipamentos e essas plataformas. Ou seja, você vai ter, ao mesmo tempo, uma piora na forma de ensino, mas um aumento enquanto um negócio de ensino. A isso se junta a flexibilização do trabalho. Porque se nas escolas privadas os professores já eram pessoas jurídicas, nas escolas públicas, com o discurso de que não há professor suficiente para isso, essas novas tecnologias vão aparecer como a solução possível dentro desse caos existente. Então, eu chamei esses 3 pontos, eu acho que eu ainda estou dentro do tempo, para mostrar que com esse isolamento social eu escancaro a realidade e a desigualdade que existe e como ela foi acirrada nesse processo. Então, eu vou ter, de um lado, uma piora na alimentação, na qualidade de vida da população de baixa renda e um crescimento da concentração de riqueza daqueles que já possuem os bens de capital e que já possuem o capital propriamente dito, né? Então, eu queria chamar atenção a isso, minha fala é um pouco mais curta, mas é para demonstrar como esse isolamento social ele vai acirrar, principalmente no urbano, esses 2 movimentos, um de expropriação das pessoas e de outro do acúmulo de capital na mão de quem sempre esteve. Era isso, basicamente. Obrigada. Obrigado a todos. Agradeço o modo sintético como todos os expositores apresentaram sinteticamente as suas reflexões que o grupo tem feito e debatido ao longo dos últimos meses. E eu gostaria, estou esperando as perguntas que não chegaram, não é? A gente não tem perguntas, então eu vou colocar algumas ideias para que os expositores possam desenvolver melhor o trabalho que apresentaram de forma bem sintética. O que me parece que o conjunto dessas 4 exposições nos apresenta é o deslocamento do debate que está acontecendo hoje sobre a pandemia, a expansão do Covid-19. O que nós temos é um debate que está sendo realizado ou como um debate social de saúde sanitário, ou um debate econômico na qual 2 posições acabam aparecendo de forma bastante contraditórias, e o que a gente está vendo hoje no Brasil, extremamente contundentes, não é? Que são a favor ou contra o isolamento, né? E esse debate, que é ora de saúde ou sanitário e ora econômico, acaba encobrindo algo que é muito mais dramático, que é o fato de que a pandemia ela não se restringe nem ao debate econômico, nem ao debate de saúde, mas ela é, antes de mais nada, um debate social. Quer dizer, ela atinge o Brasil no momento em que um governo que nós estamos vivenciando agora acirra não só um debate político, mas escancara, sem nenhuma sutileza, a lógica neoliberal. Né? Quer dizer, ele aprofunda, como disse a Cibele, a lógica neoliberal que vem vindo, né? E que a gente, um dos pontos, não é, de debate é a emenda constitucional, a chamada PEC da morte, né? Então, portanto, o que vocês 4 fizeram foi deslocar o debate sobre a pandemia do plano do econômico e do social para colocá-lo num quadro muito mais amplo, que é o quadro de uma realidade que é urbana, né, cada vez mais urbana, né, uma sociedade que se projeta como uma sociedade que é urbana. Né? Então, nesse sentido, o que o nosso grupo vem propondo é pensar a realidade a partir da justaposição dos vários níveis que dão conta de explicar essa realidade, a partir da elaboração de um pensamento crítico. Né? No caso, por exemplo, da Cibele,
a Cibele leva o debate, né, quer dizer, dá o nó da onde ele surge, não é, atacando ou percebendo a extensão das políticas públicas no grande desmanche que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, não é? O problema das contratações, os contratos de trabalho, o problema da distribuição do orçamento público, e o quanto se perde isso em educação, saúde, ciência e tecnologia, e como isso, na ponta, nos leva em direção a, bom, a universidade, as instituições de pesquisa, elas acabam sendo o inimigo. Por quê? Porque nós vivemos um período onde a ignorância predomina. Então, nós temos hoje um debate anti-intelectual no Brasil e, ao mesmo tempo, se eleva uma contradição. Esse debate anti-intelectual vem acompanhado pela percepção de que a ciência, no momento que nós estamos vivendo hoje, é absolutamente essencial para discutir o que nós estamos vivendo, não é? Então, do ponto de vista do que a Cibele debateu, né, e apresentou como debate, fica uma discussão sobre, bom, nesse momento pós-pandemia, como é possível pensar nessa resistência, quer dizer, as resistências teriam que quadro possível para pensar nós teríamos para pensar as resistências que acompanham a sociedade brasileira, que ganham invisibilidade no momento que nós estamos vivendo hoje de isolamento, né? No caso do César, quando ele trabalha com o debate sobre a urgência, ele vai sinalizar efetivamente que urgência se trata, né? O primeiro detalhe importante é essa urgência, ela não é natural, essa urgência é uma produção social. Você se refere ao fato de que o que se denomina hoje que é urgência é o fato de que essa urgência vai se definir com os serviços essenciais que cuidam diretamente dos quadros ligados às soluções emergenciais para conter a pandemia, não é? O que parece ficar de fora é todo um tipo ou todo um grupo social que não está diretamente interligado aos serviços para permitir, aos serviços que ajudam a resolver esses problemas postos imediatamente pela pandemia, mas é um grupo grande de pessoas que se desloca na cidade, que enchem os ônibus de forma extremamente preocupante, mas que não estão ligados aos serviços essenciais. E que se referem ao fato de que uma determinada classe social não consegue viver sem os seus serviços, que não são essenciais do ponto de vista da pandemia, mas eles são essenciais do ponto de vista da sua própria reprodução, não é? Que é o imenso número de empregados domésticos, de faxineiros, de jardineiros, que ainda estão trabalhando e que colocam esse isolamento de forma muito parcial, que não estão aparecendo nessas contas, né? Além do que, o que me parece importante e que se ligam com que um dos aspectos que eu entendo da fala da Cibele é o fato de que nós estamos vivendo hoje uma extensão de processos de exploração por conta da captura dos tempos ociosos, não é? Então, de certa forma, os home office servem exatamente para aumentar a jornada de trabalho e invadir completamente a vida privada, não é? Então, eu acho que tem uma dimensão aqui do isolamento, como quem são aqueles que rompem o isolamento, não são só aqueles vinculados aos trabalhos essenciais. Então, o trabalho essencial está ganhando uma amplitude que ele não teria, né? No caso do que o Luiz apresentou, é extremamente interessante nós lidarmos hoje com uma construção da cidade, né, que obra civilizatória, não é? Um produto
da história, ela de repente se transforma naquilo que era o seu outro, ela se transforma na diversidade e no risco, né? Então, como é que a gente pode pensar esse movimento que se abre para pensar o que será a pós-pandemia, na medida em que a cidade acaba aparecendo como outro daquilo que ela foi na história, né? Do outro que se produziu, mas ela é o lugar do medo, ela é o lugar do risco, ela é o lugar, não é mais, ela perde de certa forma, será que ela perderia de certa forma esse seu sentido histórico e civilizatório diante do fato de que ela hoje é o risco, que ela hoje é o medo, que ela hoje é ela de obra humana, ela se transforma naquilo que agride o homem, né? Daquilo que é o outro do homem, né? Então, como é que nós vamos hoje pensar, né? Como é que esse urbano, né? Que estrutura nós teremos para essa abertura em relação ao urbano? Nós teríamos um aumento da segregação nesse processo? Então, eu acho que o debate sobre qual é a perspectiva desse novo urbanismo vai ter que encarar esse processo de perdas na cidade, esse processo de aumento, se nós estamos falando em desigualdade, essa desigualdade que se aprofunda com a crise vai redundar numa desigualdade espacial, né? Qual é a cara que nós vamos pensar para essa desigualdade espacial, né? No caso da Glória, é outro dos aspectos que nós estamos vivendo e que articula o tema da nossa mesa, que é exatamente o acirramento das desigualdades, né? Como é que nós estamos vivendo, e aí se liga novamente, eu acho que todos os temas são profundamente interligados, novamente nesse acirramento das desigualdades e em como em cada um desses setores, seja no plano da educação, seja no plano do urbanismo, seja no plano dos movimentos sociais, seja no plano desse movimento dos processos de trabalho, como cada um desses momentos da realidade vivida vão permitir pensar que essa pandemia escancara a desigualdade, mas que ela, além de escancarar, ela vai ampliar essa desigualdade, né? Do ponto de vista da educação, o que nós temos, e muitos perguntam, bom, o que vai sobreviver depois da crise? Da pandemia, como se a crise, terminando a pandemia, não tem mais crise, vai, se resolve o problema. Qual é esse cenário pós-pandemia que todo mundo pensa, né? Então, esse cenário pós-pandemia, pelo menos pelo que agora acaba de nos esclarecer, ele tem um destino certo, quer dizer, muitas empresas vão sair fortalecidas dessa crise, e uma delas é a educação. A educação que se tornou uma mercadoria, né? Se tornou um grande negócio, ela sairá fortalecida nesse cenário pós-pandemia. Ao mesmo tempo em que o setor das escolas privadas, né, e a abertura que elas possibilitam, nós também vimos nesse final de semana um debate interessante de que uma grande empresa de educação já está colocando robôs para conversar com os alunos nas aulas de AD, ao invés de colocar os seus professores. Então, primeiro, a gente tem um grande desgaste na relação professor e aluno, porque uma aula à distância acaba com todo processo de aprendizado, mas agora, além da EAD, você ainda substitui o professor por robôs. Então, nesse cenário pós-pandemia, nós podemos dizer, Glória, que a educação vai aparecer como um grande negócio, né, onde os processos de acumulação vão poder acontecer, né? Eu acho que, na medida do possível, eu tentei fazer algumas questões para que vocês pudessem aprofundar um pouco a fala de vocês, que foi bastante breve, e eu tenho aqui uma pergunta que vem por e-mail, que é para da Tatiane Tales, para o Recaman e para a Cibele Rizek, e eu vou passar a ler.
ela diz o seguinte: a pandemia escancara o aprofundamento das desigualdades sociais e da extensão da segregação espacial. Para Lefebvre, há no urbano uma multiplicidade de possibilidades para uma produção socioespacial alternativa e revolucionária. Nesse momento de isolamento social e de ausência de ocupação dos espaços públicos, quais são os modos para a criação dos espaços heterotópicos? Então, essa é a pergunta para a Cibele e para o Recaman. Então, aproveitando essas perguntas, eu passo então a palavra aos professores na mesma sequência das apresentações, tá certo? Então, primeiro a Cibele, depois o César, Recaman e agora. Por favor, professores, obrigada. Então, é impossível responder a essa questão, mas eu acho que dá para encaminhar algumas possibilidades de reflexão. Então, eu disse no final da minha fala que alguns movimentos sociais estão dando exemplos e mostras muito claras de solidariedade mesmo, que é muito diferente de filantropia, né? Uma coisa é pensar a filantropia do Banco Itaú, sei lá, ou das grandes empresas, as ações sociais filantrópicas das empresas. Outra coisa, por que é diferente? Né? Outra coisa é pensar a solidariedade. Por que é diferente? Porque a filantropia é basicamente heterônoma, né? Ela enfatiza as assimetrias. Eu dou para alguém e ao dar alguma coisa para alguém, eu declaro que esse alguém é menos, né? É beneficiário, não é um igual a mim. Os movimentos sociais, ao contrário, estão organizando formas interessantes, muito interessantes, de solidariedade. Então, o MST, por exemplo, reafirmando o seu papel de grande produtor de parte considerável do alimento no Brasil, e parte considerável do alimento orgânico, inclusive, doou cestas básicas, né, para gente que está em situação de emergência e de urgência, tal como aparece claramente na fala da Glória, né, na fala de todos nós. O MTSC, por exemplo, também organizou uma série de ações, organizou essa população das ocupações, etc. Então, há formas de solidariedade, formas de gestão, por assim dizer, né, dessas urgências que caminham por outros lugares. Há uma tentativa de organização das favelas, por incrível que possa parecer. É difícil falar isso, enfim, não é simples, mas o tráfico tem um papel positivo, né? Doando cestas básicas, organizando a população, infinitamente mais positivo, nesse caso, do que os grupos que saem à rua para pedir o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal, para pedir o golpe de Estado imediatamente no Brasil. Enfim. Então, você tem redes de solidariedade, você tem uma discussão, de fato, na escala urbana e na escala, vamos dizer assim, intermovimentos entre os movimentos sociais, que permitem apontar algumas dimensões, por exemplo, do que a gente poderia pensar como possibilidades, né? Possibilidades, inclusive, de uma gestão, de uma experiência alternativa, que passa ao largo, inclusive, sei lá, das formas instituídas de governo, né? São formas, vamos dizer assim, em instituição, formas novas, né, de enfrentar esse processo. No que isso vai dar, não dá para saber. Não dá para saber, mas dá para saber que, de fato, contra uma política da morte, a manutenção da vida é uma forma de resistência. E que essa manutenção da vida hoje não é uma manutenção que possa passar ao largo do fato de que somos produtos e produtores da vida urbana, né? Assim, completamente impossível a saída anti-urbana a essas alturas do campeonato, a não ser como utopia. Aliás, eu queria lembrar que a imagem de uma saída anti-urbana sempre teve uma dose imensa, uma carga imensa de utopia, sobretudo de utopia regressiva ou progressiva, mas utopia. Ou então, ela se transformava exatamente no seu contrário, como o Luiz mostrou muito bem, no encapsulamento, na segregação, na suburbanização, né, que não é a suburbanização americana, que é a periferização
de uma parte considerável do mundo, né? Então, acho que nós estamos diante de algumas possibilidades abertas pelas práticas urbanas, vamos dizer assim, dos movimentos, do que sobrou de organização social e política depois dessa enorme devastação que tem sido o cenário político brasileiro de 2014 para cá, pelo menos, né? Não acho que a saída seja anti-urbana de jeito nenhum, não acho que isso seja possível, não acho que essa pandemia vai levar a uma reversão desse processo aqui, o Lefebvre chamou de sociedade urbana, e acho que passa por aí, passa pelas formas de resistência hoje, afirmar, fique vivo, viva, né? Resista continuando vivo, porque a política instituída é, sem sombra de dúvida, uma política da morte, uma política de extermínio, de genocídio. De genocídio de quem? Dos negros, pobres, periféricos, né? Enfim, da parcela da sociedade que esteve sempre condenada à urgência de produzir hoje mesmo o que se vai comer hoje mesmo, ou no máximo amanhã. Era isso. Eu queria fazer um comentário para a Glória depois, Fanny. Não sei em que momento você me dá a palavra, tá? Bom, então, obrigado, Fanny, pela questão. Eu acho que isso ajuda a desfazer um possível problema aqui de interpretação da minha fala. Efetivamente, acho que talvez eu tenha me expressado mal em relação a essa conexão entre o que eu estava chamando de serviço essencial e o que eu estava chamando de urgência. Definitivamente, eles não são a mesma coisa. Eu acho que a sua pergunta traz o princípio com o qual eu procurei lidar e talvez pela pressa isso não tenha sido suficientemente esclarecido. Mas o que eu procurei mostrar é que, no final das contas, o serviço essencial e a urgência compartilham algo que parece constituir o fundamento aqui, o fundamento de legitimidade ou de exigência, ou mesmo até o crivo para dividir, né, essa população entre aqueles que podem e estão fazendo confinamento e aqueles que não podem e não estão fazendo confinamento. A diferença é que esse fundamento ele aparece só parcialmente nisso que se chama serviço essencial, né? Quer dizer, que é um conjunto de serviços prestados socialmente, enfim, um conjunto de serviços regulados, né, estabelecidos de forma normativa, mas que no final das contas o que tem colocado essas pessoas na rua é o universo de urgências, que está para muito além daquilo que pode ser definido no âmbito dessa normatividade ou dessa regulação, enfim, cravada aí nesse conjunto pequeno de alguns serviços que são o fundamento comum que eles compartilham, mesmo sendo tão diferentes, é isso que a Cibele está chamando aqui do fique vivo, não é? Se por um lado a ideia dos serviços essenciais ele traz esse fundamento da reprodução biológica, como assegurar algumas coisas para que as pessoas continuem vivas, ele está muito longe de conseguir cumprir o seu papel num mundo em que a produção e a reprodução ampliada de urgências faz com que milhares de pessoas tenham que sair às ruas para garantir a sua própria vida, né? Então, efetivamente, esse universo de urgências ultrapassa em muito o que é aquilo que está ligado a esse conjunto dos chamados serviços essenciais, né? Então, de certa maneira, o que a gente tem aqui é um deslocamento entre essa instância normativa e regulada dos serviços essenciais e aquilo que aparece como urgência, que é o elemento, o crivo efetivo de separação entre quem pode ficar em casa e quem tem que sair às ruas, se expondo à possibilidade do contágio, né? Enfim, então, agradeço a pergunta por isso. O outro aspecto, eu acho que é importante retomar aqui também a ideia de que
o quadro que a Glória traz, né, com relação ao avanço dos negócios a partir da expansão do uso dessas plataformas, é importante que a gente tenha a clareza de que isso não é só um elemento que torna a classe média mais vítima desse processo, né? Como justamente que eu procurei mostrar que o que isso faz, isso aprofunda uma clivagem social que a Glória traz com muita clareza no âmbito da educação e que eu procurei trazer no âmbito de uma observação da sociedade urbana, não é? Isso aprofunda uma clivagem, de certa maneira, que permite a penetração das estratégias de reprodução econômica com muito mais força na tomada de todo o espaço urbano e na tomada do cotidiano doméstico, né? Uma clivagem social que não preserva nenhum dos estratos, que aprofunda a desigualdade, mas que abre caminhos para o processo de acumulação, de reprodução econômica em ambos esses ambientes. Essa é a primeira coisa com relação a isso. A outra coisa é que me parece que esse elemento de clivagem social que foi exacerbado, potencializado nesse momento, isso não parece ser passageiro, muito pelo contrário. Isso parece ser algo permanente. Então, a gente está lidando aqui a gente está vivendo, eu acho que um momento de uma experiência muito intensa, né, do que efetivamente vamos ter de enfrentar daqui para frente, não é? Tem algumas experimentações aqui, quer dizer, já dizem o fato de que já sinalizam para o fato de que o que estava previsto para a expansão do uso dessas novas plataformas, do trabalho, de levar o trabalho para casa, de fazer isso, que estava previsto para acontecer nos próximos 5 anos, aconteceu em 40 dias. Não é? Na verdade, é uma experiência absolutamente intensa e de algo que estava programado para ser implementado e para ficar. O que a gente fez, a gente encurtou esse período e isso está sendo implementado em velocidade avassaladora. Né? Quer dizer, um dado em relação a isso é o fato de que, por exemplo, o tráfego de dados da internet nesses últimos 40 dias aumentou em 2,5 vezes o que ele foi no mesmo período do ano passado. Imagina, quer dizer, já não tínhamos um uso que era desprezível. A gente, né, aumentou isso em 2,5 vezes agora. Então, a gente está num processo de experimentação de uso intenso da tecnologia e que parece demarcar muito bem o quadro que a Glória traz e eu acho que sinaliza que é um argumento que fortalece essa ideia de que estamos, a bem da verdade, abrindo espaços, quer dizer, ou seja, o tempo ocioso e os espaços mal aproveitados estão sendo utilizados de forma muito intensa pelos processos econômicos e de reprodução social capitalista. Tá bom? Bom, era isso. Obrigado mais uma vez, Fanny, pela pergunta. Então, passo a palavra ao Luiz. Eu vou tentar discutir um pouquinho rapidamente, dando continuidade às minhas observações em relação à pergunta. Eu acho que nós estamos, do ponto de vista urbano e do ponto de vista das transformações desejáveis, a gente está num ponto crítico, né? E todos esses eventos, eles têm pelo menos duas facetas. Por enquanto, né, ainda não estamos no universo plenamente unidimensional. Então, tudo que está acontecendo traz consigo duas dimensões, contradições, paradoxos, possibilidades e impossibilidades. E o que a gente viu, do ponto de vista da pandemia, mais especificamente, é que, ainda que o debate seja maluco, e o Brasil não é um bom lugar para analisar isso no momento, a gente viu uma movimentação das superestruturas em direção ao conhecimento. Tá? Ou seja, na hora do vamos ver, o conhecimento, a pesquisa, a dimensão coletiva se sobrepuseram a impulsos individualistas que eram hegemônicos, né? São hegemônicos, né? Mas na hora do vamos ver, o conhecimento ele se impôs. Né? E
a rapidez com que a ciência pode produzir conhecimento, para nós, das ciências humanas, assim, é assustador, né? Porque, se imaginar o universo de informações que foram possíveis a partir da infecção do HIV, né? E agora você já tem testes de vacina que já são imediatamente colocados em pesquisa, uma maturação muito rápida, ou seja, nós tivemos os nossos auto-enganos diminuíram nesses momentos, né? Não desapareceram. Por outro lado, a gente também tem, como a Cibele colocou, um quadro, eu tenho acompanhado um pouco isso, de grande reorganização das formas de organização populares, né? Também por emergência. E, curiosamente, tirando certa conjuntura surreal que nós vivemos, mas esses esquemas de organização populares nas comunidades, nas favelas, etc., eles não entram em conflito com essas informações que vêm da ciência. Então, a gente tem uma espécie de confluência do bem entre táticas de sobrevivência e estratégias científicas. Esse é um momento importante. E, do outro lado, nós temos o individualismo das classes abastadas. A gente vê nas festas, nas pessoas que fazem festas, essas fofocas todas do Facebook, a gente vê cada um querendo se safar, né? Pensando na sua sobrevivência, quando a lógica não funciona assim nesse momento, a lógica é da sobrevivência coletiva, né? Não tem essa lógica da sobrevivência individual, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma mitificação da informação, uma corrupção da informação, facilmente manipulável por esse esquema virtual, né? Então, eu acho que para nós, né, que estamos pensando essa questão, a gente tem que entender que tudo isso que está acontecendo é uma questão espacial, né? É uma questão espacial. O que significa isso, né? O espaço, né, na sua complexidade, em todas as suas facetas, ele tem sido ampliado há tempos em direção, vamos dizer, a formas intangíveis. Ele continua sendo espaço, mas ele vai sendo ampliado para essas formas intangíveis. Eram experiências, né? A Netflix já bombava, agora ela é onipresente, né? Quando a gente analisa a obra de arte, alguns autores dizem, né, você tem uma produção desorganizada, aí de repente vem um grande artista e cria uma grande obra que dá sentido a todas as obras, né? As obras já existiam, tinham movimentos em direção a vários lugares, mas de repente a grande obra de arte cria, vamos dizer, o devir dessa produção, né? E eu acho que o coronavírus ele deu para todos esses ensaios de novas formas espaciais intangíveis um sentido, e aí esse sentido que está em disputa. Se ao mesmo tempo a gente pode estar discutindo aqui por causa desse ambiente intangível, né, ao mesmo tempo esse ambiente pode ser facilmente manipulado, é um lugar de alienação inimaginável na história, né? Ou seja, esse espaço ampliado em direção a essas formas virtuais continua em disputa. Isso já existia antes, a gente já percebia que, ao mesmo tempo que a luta era esvaziada pelo individualismo virtual, ela também era possibilitada em alguns momentos por esse mesmo agilidade, né, que as formas do espaço tangível não tinham com essa rapidez, né. De qualquer maneira, só para encerrar, né, essa ideia de que a questão é espacial, a questão é a gente tem que criar, como eu acho que foram as falas de vocês, né, novas formas de compreender a exploração que há de vir, né, nesse deslocamento do espaço para as formas intangíveis, mas também não esquecer, para não reificar, né, fetichizar o espaço virtual, é que se o espaço vai do mais tangível da pedra, né, do monolito, né, primitivo, a toda essa rede de informação que circula, em que a gente se vê, mas vocês não existem propriamente, só uma imagem, né? A gente tem toda essa extensão do espaço, existe o espaço humano, né?
existe o espaço humano, e esse espaço humano ele se situa, né, entre esses polos com grandes possibilidades. Então, não significa um deslocamento em direção a esse universo virtual, né, porque aí sim a gente escapa do humano, aí seria esse o mundo, né, o mundo pós-humano, que aí sim nós estaríamos em plena esfera da informação. E eu acho que aí é uma decisão que não é uma decisão das forças produtivas, é uma decisão da sociedade, né? Onde parar e como se relacionar com esse universo mantendo a sua humanidade, ou seja, uma hora de decidir o que é humanidade, porque ela está em risco não só pelo Covid, mas pelas novas formas de exploração e de relacionamento que estão realmente, como o César falou, né? Antes era uma coisa que a gente estava se preparando, de repente está todo mundo pronto em dias, em semanas, né? Está todo mundo fazendo festa pela internet, tendo aula pela internet, pagando conta que não pagava, ou seja, agora esse é o novo ambiente da sociabilidade. Ele tem essas promessas, mas ele tem esses perigos, né? E aí eu gostaria só de encerrar que com uma ideia, exatamente, são formas intangíveis que são organizadas empresarialmente, não são formas intangíveis abertas a significações múltiplas, né? Elas são monodirecionadas para acumulação. Mas eu queria só encerrar do ponto de vista do espaço, né? Do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista da cidade, tem um livro do Lefebvre que fala da jouissance, né? Do gozo. E o gozo é exatamente esse espaço humano. Então, essa é a nossa referência. A gente pode ir para lá, ir para cá, mas tem o espaço humano, que é o espaço da civilização, o espaço da liberdade conquistada, que é o espaço da jouissance. Esse espaço, para responder a Tatiane, é o espaço do público, esse é o espaço do embate, é o espaço do conhecimento, é o espaço das formas de prazer liberadas, né? Elas são promessas que estão colocadas na nossa progressão civilizatória, que podem ser realizadas ou não. Estão socialmente em disputa. É isso. Bem, acho que agora é minha vez, né? Eu queria chamar a atenção para dois elementos, que é a palavra emergência e excepcionalidade. Por que eu estou chamando a atenção dessas duas palavras? Porque frente à emergência, a excepcionalidade se torna cotidiana. E ela dá voz a projetos empresariais que ainda não haviam sido colocados em prática efetivamente. O teletrabalho não é alguma coisa nova. Ele já estava anunciado desde os anos 80. E ele, em parte, foi utilizado. Entretanto, o isolamento que se tinha dentro de casa criasse, inclusive, novos espaços para que as pessoas pudessem trabalhar em lugares onde ela encontrasse com o outro, ou seja, que ela tivesse que sair de casa. Com o isolamento, né, necessário pela pandemia para se evitar a contaminação e mais mortes, e principalmente mortes da população de mais baixa renda, que é aquela que não vai ter acesso a uma série de equipamentos, porque não tem uma fila única, por exemplo, para a UTI, a gente tem segmentado ainda, esse teletrabalho se torna, o que é excepcional, se torna o necessário e que se coloca como algo que pode se continuar mesmo depois da pandemia. Trabalhando, participando de reuniões. Há reuniões que nunca foram tão cheias quanto depois que se colocou a partir da internet. Presencialmente as pessoas faltavam por N motivos. Entretanto, eu consigo ter uma reunião com 200 pessoas hoje que antes não participavam. Então, aquilo que aparece como excepcional se torna, ou pode se tornar, e é esse o risco, o cotidiano das pessoas, que é a ideia de não ter a interação face a face com elas. Nesse sentido, a questão como disse o César, manutenção da vida, a manutenção da vida se coloca contra isso. Porque quando eu falo do teletrabalho, eu falo de uma camada da população, eu não estou falando da população como um todo. Para quem mora em áreas perto de bancos como eu, que tem uma caixa econômica e uma lotérica em frente, o que a gente vê de filas de pessoas para conseguir R$600 que não estão postos ainda para elas é inacreditável. Elas dobram o quarteirão. E dobram por quê? Porque as pessoas não têm outra possibilidade de vida. Elas não têm nenhum tipo de trabalho.
elas são faxineiras, elas são entregadores, que têm que são desempregados, que têm efetivamente que ficar ali na fila. Os supermercados de bairro estão cheios, estão lotados. E por que eles estão cheios, estão lotados? Porque as pessoas não têm cartão de crédito, elas não podem comprar online, elas têm ou dinheiro ou tem aquele cartão corporativo que exige que você vá pessoalmente no caixa. Então, é interessante falar quando a gente fala de isolamento, porque o isolamento é para uns, o isolamento não é para todos. Eu não vou entrar na questão dos serviços sociais, estou falando realmente daquilo que o César havia colocado, que é a emergência da vida. Aquilo, como é que eu vou dar para comer em casa? Eu passo na rua de vez em quando, eu saio, e o que você vê, ainda tem gente pedindo algo, porque não tem outra forma de alimentação. Então, quando a gente está falando de uma situação que ela não é homogênea para todos, embora o discurso seja de que a tecnologia pode ser para todos, que todos vão estar fazendo parte desse mundo high-tech, que é um equivocado. É um pouco isso que eu queria falar. Eu vou passar a ler para vocês as perguntas que estão chegando por e-mail, ok? Vamos lá. Uma questão para o César. Na dialética entre o esvaziamento social da cidade e os assim chamados trabalhos essenciais, como você pensa as novas formas de precarização do trabalho e o capitalismo de plataforma na exploração das classes populares que habitam a periferia? Para a professora Glória, como os professores podem se organizar no combate à exploração do trabalho em EAD? Vamos lá. Eu vou pedir para vocês, Glória, por favor, feche o seu microfone, está fazendo barulho. Pronto, agora eu vou para outra pergunta. Vamos lá. Uma pergunta para a professora Cibele. Durante a sua fala, a professora mencionou que a PEC da morte seria uma política de austeridade que levou ao encolhimento dos recursos para diversas áreas e políticas sociais. Isso sinalizaria para uma concepção de Estado mínimo. Porém, o próprio Estado mínimo teria chegado ao seu limite durante a pandemia, ao evidenciar a necessidade de políticas assistenciais como auxílio emergencial. Tem mais perguntas aqui. Deixe-me ver. Não, acho que acabou. Deixa eu só conferir se tem mais alguma pergunta. Ok. São essas as perguntas que eu tenho. Por favor, professores. Começamos pela Cibele. Cibele, o microfone. Ana, você consegue colocar as perguntas copy e paste no bate-papo? Difícil. No chat. Bom, posso começar a responder, Ana? Ana? Bom. Vocês estão ouvindo? Tudo bem? Posso começar a responder? Sim, Sibeli, tá todo mundo ouvindo. Pode ser, é que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu não dou conta. Tudo bem. Estou mandando pelo chat. Sem dúvida nenhuma, a PEC da morte foi uma radicalização muito, muito importante do que se entendia por Estado mínimo, né? Na verdade, o Estado mínimo sempre foi um mito. O Estado mínimo, vamos dizer, proposto pelo neoliberalismo é um Estado máximo para o capital. É um Estado absolutamente máximo, é um Estado que, em última instância, está inteiramente a serviço dos processos de acumulação do capital. Então, esse Estado mínimo pensado claramente como Estado mínimo dos direitos, Estado mínimo da proteção social, um Estado mínimo para os trabalhadores, para os pobres, enfim,
para quem precisa vamos dizer, das políticas sociais como forma de manutenção da própria vida, como forma de garantia ou de regulação das formas de exploração, na verdade, esse Estado mínimo, para os trabalhadores, para os pobres, para as mulheres, para os movimentos sociais, foi fortemente radicalizado pela PEC 95. É interessante a gente ver qual é a data da PEC 95, né? Ela, por assim dizer, ela é uma espécie de explicitação, né, de absoluta clareza dos motivos do golpe parlamentar, jurídico parlamentar de 2016, do golpe de deposição da Dilma, né? Na verdade, fica muito claro por que o golpe aconteceu. Porque sem o golpe, essa PEC ela jamais teria sido tão facilmente aprovada, como ela de fato foi, por um governo Temer, que foi um governo de transição, que deu origem, por assim dizer, transição que deu origem ao governo Bolsonaro, a própria eleição do Bolsonaro. Então, de certa maneira, a PEC 95, ou PEC da morte, teve o seu caráter explicitado naquele momento e explicitador dos sentidos do próprio golpe. Também é importante mostrar que a reforma trabalhista é de 2017 e que a nova lei de regularização fundiária é de 2017. Então, fica muito claro qual é o caráter desse governo Temer, qual é o caráter de classe desses processos como um todo, né? Será que esse Estado mínimo chega ao seu limite? Eu acho que não. Eu acho que o Estado mínimo nem nunca existiu. Ele só existiu como mito, tá? Porque, na verdade, ele é um Estado máximo para o capital. Mas eu acho que não, em última instância, porque se a gente pega, por exemplo, o próprio auxílio emergencial de R$ 600, é muito curioso imaginar que esse auxílio garante, por exemplo, ao presidente Bolsonaro, hoje, os seus 30 e poucos % de apoio, e, nesse caso, uma mudança da sua base, das classes médias e classes médias altas, para as classes de menor renda, para as camadas de menor renda, exatamente para aqueles que, em situação de emergência, né, em situação de incêndio, por assim dizer, precisam desesperadamente desses R$ 600 para comprar comida de amanhã. Então, eu não acho que a pandemia colocou um limite, mas eu acho que a pandemia mostrou de onde saem as saídas, as saídas é ruim, de onde saem as possibilidades, por assim dizer, da própria superação e da manutenção da vida. E sai da onde? Sai, no caso do Brasil, das possibilidades abertas pelo SUS, né? Portanto, saúde pública, sai da pesquisa científica, sucateada não apenas no Brasil. Se a gente pega, por exemplo, o governo Macron, o governo da França, ele sucateou as estruturas de pesquisa, assim, de uma maneira muito importante também. Então, sai da saúde pública, sai das possibilidades concretas, enfim, de pesquisa científica, sai de uma possibilidade concreta de solidariedade, de educação, de formação cidadã, e sai, vamos dizer, com a perspectiva muito clara da necessidade absolutamente urgente de enfrentar a questão das extremas desigualdades e da forma como elas se desenham cotidianamente na vida urbana, né? É exatamente tudo que foi sucateado e esgarçado que permite, em última instância, uma possibilidade de saída dessa pandemia de um jeito que possa nos aproximar das promessas, por assim dizer, civilizatórias, né? Das promessas de igualdade possível, das promessas, enfim, que, em última instância, foram feitas. Também não dá para a gente ignorar a ideia de que nada é tão simples assim, né? Então, eu acabei de escrever para o Recamã, brincando um pouco com a frase do Benjamin, esse estágio civilizatório traz também no seu bojo a barbárie,
o suposto progresso trouxe também regressão. Eu acho que a pandemia escancara tudo isso, escancara a desigualdade, escancara a barbaridade dessas crises consteladas, escancara, de alguma maneira, os limites que foram postos para a própria manutenção da vida. Bom, difícil me referir, mas eu gostaria de agradecer a pergunta. Eu não recebi o nome da pessoa que fez a pergunta, eu acho que também a coordenadora do debate recebeu as perguntas sem o nome de quem as fez, e por isso também não mencionou. De qualquer forma, mesmo sem saber o nome, eu agradeço a pergunta. Bom, o que eu acho, uma pergunta que também não é fácil, né? Bom, mas tem algo na própria formulação da pergunta que me chama a atenção, que é a ideia de novas formas de precarização. Quer dizer, eu acho que só tomar um cuidado com essa ideia de novidade aqui, porque, dada a condição especial do momento que a gente está vivendo, novidade pode se remeter ao momento da pandemia, ao momento do confinamento, e se entendido dessa forma, eu tenho que discordar com o fato de que se trata de uma novidade, né? Eu acho que vou tirar o novas da frente, essas formas de precarização são formas de precarização que estavam em curso e já num ritmo bastante acelerado. O que eu acho que a gente passou a experimentar nesse momento foi um aprofundamento radical dessas condições de precarização da força de trabalho e acho que diretamente ligado às urgências, justamente, a uma reprodução em profundidade e extensão do universo de urgências sociais, né? E que evidentemente se reproduz amplamente nas periferias, né? Enfim, como a pergunta já traz no próprio enunciado. A própria pergunta traz também a ideia de capitalismo de plataforma. Eu acho que justamente isso já era um indicador aqui crucial para a gente fazer a leitura desse universo de aprofundamento aqui desse processo de precarização, não é? O que eu acho que há, então, agora é uma intensificação no corte mesmo, que condena, de certa maneira, eu acho que é mais apropriado usar essa expressão, que condena uma grande parcela da população, né, à realização de trabalhos que muitas vezes não simplesmente expõem essas pessoas, e agora falando mais do contexto em que, né, de contaminação, de contágio que estamos vivendo, que não somente expõe essas pessoas à doença propriamente, à doença ao Covid-19, como a diversas outras doenças às quais elas já estavam expostas, né? Quer dizer, eu acho que o mundo do trabalho ele se torna aqui um predicado inseparável do mundo do trabalho já de alguns anos, eu diria que seguramente há mais de 30 anos, são as doenças ligadas ao imenso número de doenças ligadas ao trabalho. Então, essas pessoas estão expostas já se falava, aliás, antes disso, de uma pandemia de doenças ligadas ao trabalho, porque é um processo que ocorre à escala mundial, não é? Então, mas não só isso, eu acho que também, de certa maneira, expõe a essas pessoas não só a esse universo infinito de doenças, mas a formas de reprodução social miseráveis. E quando eu digo isso, eu estou observando o fato de que muitas vezes essa exposição, esse ir para a rua, esse vínculo a formas de trabalho que muitas vezes não remuneram o trabalhador de forma suficiente a garantir a sua própria reprodução como trabalhador, ou seja, não remunera de forma a garantir a vida. Não é? Então as pessoas se expõem em nome de um trabalho que não as mantém vivas, quer dizer, com remunerações extremamente baixas. Ou seja, a impressão que dá é que aquele horizonte de um compromisso fundamentalmente, né, capitalista com a reprodução da força se rompeu. Quer dizer, a verdade é a ruptura de um compromisso do capital com a força de trabalho, de que esse capital teria que reproduzir a sua força de trabalho. Não é? Quer dizer, o que a gente está vendo é o esgarçamento radical aqui
desse compromisso de reprodução da força de trabalho. E com isso eu acho que começa a se tornar mais claro algo também que já não era novidade para nós. Eu acho que a noção de necropolítica, né, que enfim, tem se tornado muito útil em diversos debates, era algo que já estava posto. O fato de que, então, se esclarece, torna evidente de que há um conjunto, e que não é pouco significativo, há uma parcela da população que não é pouco significativa, que se apresenta agora como aqueles que são sacrificáveis, não é? Quer dizer, é tão barata, é tão excedente essa população, essa força de trabalho, que eles se tornam sacrificáveis. Se a gente observar isso, o universo de trabalhos precários no âmbito dos trabalhos legais, dos trabalhos ilegais, dos formais, dos informais, daqueles que estão trabalhando em casa com EAD, montando cursos online, que estão trabalhando, enfim, há uma grande possibilidade aqui, e seguramente podemos constatar que os patrões são os mesmos, né? Os depósitos são realizados nos mesmos bancos, e eu acho que é uma massa de trabalho que se torna indiferenciada quando isso chega na contabilidade final dos seus empregadores, não é? Então eu acho que a gente está diante, a gente está experimentando aqui um processo de intensificação brutal da desigualdade e do descarte de vidas em nome do processo de acumulação. Bem, agora acho que sou eu pegando as questões. Primeiro que o EAD... Glória, um minuto. A Cibele tinha uma pergunta para fazer para você, então eu vou pedir para a Cibele fazer, e você pulou o Luiz. O Luiz também tem uma pergunta para responder. Luiz? Eu mandei uma para você agora. Bom, então, Glória, então vamos fazer o seguinte. Antes da Glória responder, eu vou pedir para a Cibele fazer a pergunta que ela tinha a você, e depois eu passo a palavra ao reclamante. Tá bom assim? Vamos lá, Cibele, por favor. Então, não era nem uma pergunta, era um comentário, na medida em que, de certa maneira, essa crise está constituindo novos nichos de negócios que são impressionantes, né? Então, por exemplo, acho que o negócio de educação que você lembra com muitíssima propriedade, você tem toda a razão de colocar essa dimensão, né? E, sobretudo, isso nos coloca a questão da defesa da escola pública e da universidade pública, assim como da defesa do SUS, enfim, assim como a defesa de tudo que é serviço público gratuito e de qualidade. Agora, por exemplo, se a gente imagina o que as empresas de telecomunicações estão lucrando nesse processo. Então, nossa, é uma coisa absurda. E eu soube, pelo pessoal que trabalha nos territórios periféricos, que algumas gerenciadoras, como, por exemplo, a Diagonal, né, tem feito o trabalho social de acompanhamento da pandemia nas periferias e favelas, ou ela está ganhando dinheiro com esse acompanhamento, né? O que é também bastante impressionante. Então, de certa maneira, a crise, ela é uma forma de governar, né? Ela nos governa, e, por outro lado, ela também constitui um conjunto de nichos poderosos de novos negócios. Era só isso. Pode falar, por favor. Reclamar, eu vou deixar você para o final, porque tá a Glória estava começando a responder, ok? Desculpe, Glória, vamos lá. Desculpe, então, ter atropelado, mas eu achei que era eu. Tá bom. Com relação à pergunta que foi feita, eu queria só chamar a atenção que o EAD já existe e não é algo novo. O que a gente tinha era uma reação da sociedade muito grande contra o EAD, né? Então, ele existia, ele é financiável já, mas havia uma reação da população. Com um caráter de emergência, aquilo que era negado ou que era, pelo menos, criticado, passa a ser um pouco mais bem aceito nessa situação emergencial, situação de crise. Entretanto, mesmo assim, a gente já tem grupos de pais e de professores que entraram em contato já, formando
judicialmente contra a ideia do EAD, porque se a gente pensar no ensino, significa a perda do mediador, das relações sociais que existem, que é muito mais do que aprender. Você aprende outras coisas na escola, que é inclusive o contato com o outro, o respeitar o outro, né? É essa a diferença. Talvez a pergunta especificamente é como é que eles professores podem se organizar. Eu só vejo uma alternativa, só se organiza junto com os sindicatos e com a sociedade. Não tem outro caminho, né? É junto com os sindicatos, no caso. Eu estou falando, a gente vai falando dos professores do Estado, a POSP, o SIMPEM, estou falando especificamente da Prefeitura de São Paulo e do município de São Paulo. É simplesmente com os sindicatos e com a sociedade que a gente consegue barrar ou pelo menos minimizar esses efeitos de EAD. Mas o que está acontecendo hoje não é necessariamente EAD, essa é uma outra confusão. EAD, como eu falei, já existe, ele é um sistema montado, feito basicamente de aulas que são gravadas, depois com exercícios que são encaminhados e depois em troca, é basicamente isso. O que está acontecendo nesse caráter emergencial são o que a gente chama de educação remota, que é uma outra coisa. Cada um tentou, à sua maneira, dar uma solução imediata, no caso, tanto para a escola privada como para a escola pública, para os pais. Então, a gente tem desde aulas, que são aulas ao vivo, ou seja, o professor chega, o aluno senta e vai ter aula, isso é uma coisa, isso não é EAD, quanto a apenas o envio de atividades para que os alunos possam fazer. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, há uma recomendação, e no Estado também, que os professores não gravem nada com a imagem deles. Que eles enviem os exercícios, que eles enviem slides, que eles enviem PowerPoints, mas que não haja essa ideia do gravado e enviado. Porque isso sim se caracteriza como EAD. E há uma preocupação muito grande, porque o que está sendo feito oficialmente não é EAD. Tem toda uma outra possibilidade. Agora, a precarização do trabalho, que é uma outra coisa, ela também já existe. E ela pode se tornar ainda mais reforçada ou mais ganhar muita força, porque ao ter essa possibilidade de trabalhar apenas quando é necessário, o professor pode passar a ser pago especificamente por mandar uma atividade, um exercício, simplesmente não ter uma carga horária, por exemplo. Então, ele ser ainda mais subjugado dentro do sistema dessas relações de trabalho, que são as novas relações de trabalho existentes hoje, mas que lembram muito o que é o século XIX. Não estou falando em relação aos professores, mas em relação a como é que os trabalhadores são sempre sacrificados, são explorados. Basicamente é isso. Eu agora? A minha pergunta é bem simples, é o que é o espaço humano? Estou brincando. Obrigado, Elisete, pela pergunta. Eu só vou explicar o que é no sentido do que eu venho dizendo, evidentemente, né? Eu acho que para onde a gente, nesse momento, para onde a gente olhar, a gente vai encontrar a mesma equação. Tendências de exploração que se tornaram superlativas. Então a gente pode fazer uma lista infinita dessas experiências de novas explorações a partir de esquemas que já estavam previamente, não digo que configurados, mas ensaiados, né? E o que a gente tem é o seguinte, uma espécie de servidão voluntária numa sociedade de controle e exploração para poder sobreviver nesse momento, sobreviver literalmente, não morrer, né? Continuar trabalhando e continuar sendo explorado. Então, é isso, né, respondendo a pergunta, é que eu me referi quando eu digo esse universo pós-humano, né, que é o contrário disso. Né? A gente tem agora um esquema de que a força de trabalho, no sentido físico, vai ter uma exploração que a gente já está vendo, e a gente já via, né, nas bicicletas, em todos esses lugares, e agora vai ter uma consolidação da exploração daquilo que pode ser feito à distância através da internet. Então é isso tudo que encaminha, né, nesse momento de pandemia, para onde se encaminha as novas formas de acumulação. E o humano não é um dado objetivo, né? Ele é uma coisa inscrita como possibilidade nesse percurso histórico que a gente viveu em 2 milênios. Então, é uma possibilidade.
ele tem os seus momentos melhores e outros momentos muito piores. Eu acho que agora tem uma tempestade um pouco perfeita, porque se trata de uma aniquilação física, ou seja, desumana, né? A aniquilação física dos seres, e também um controle e exploração também que nós ainda não experienciamos no mundo industrial, pelo menos, né? nesse ciclo moderno. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente pode estar perdendo, né, o fiel da balança, ainda que seja possível isso, né, são humanos fazendo a sua pós-humanidade, né, essa ideia, né, de um sistema geral que nos domina, a gente pode estar perdendo essa escala humana. Ela não existe como um dado real. Acho que, reforçando o que a Sibeli me mandou no bate-papo, né, não existe um movimento em uma direção e um movimento em outra direção. Eles são autoconstituintes. Se a gente pensar que não dá mais para imaginar no horizonte uma seção dessa dialética, né, em algum estágio avançado, né, quase religioso, esse é um processo contínuo. Esse processo de conquista da humanização é um processo contínuo. E esse processo contínuo, ele tem que considerar a relação entre o indivíduo, o seu corpo e o domínio dos seus prazeres, dos seus afetos, do seu trabalho, né, da sua autorrealização, e o domínio social, a socialização da sociedade, esse movimento em direção a uma sociedade menos injusta, mais racional, mais equilibrada. Então, o espaço humano é uma decisão, né? A gente pode ir para o inferno da internet, é um espaço produzido pelo homem, mas no sentido que eu estou falando aqui, não é um espaço humano, não é um espaço que a sociedade deva constituir no sentido de seu aprimoramento emancipatório. É um pouco isso. É bem distante das mazelas totais que o capitalismo está aprontando ultimamente, mas eu acho que a gente não pode perder esse horizonte, senão, né, a gente se rende ao fato. Né? É isso. Agradeço. Bem, obrigado a todos, colegas. Nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje, sem nenhuma intenção de sintetizar o debate. Eu queria apontar, ou reforçar a ideia que foi colocada aqui pelos expositores, que a pandemia encontra um país desigual e em crise profunda, e que essa crise profunda se concretiza com uma crise que é urbana. E a segunda ideia é que a resistência pode se situar em dois planos. A manutenção da vida já é, ela em si, um modo de resistir. Em segundo lugar, o pensamento crítico, apesar de residual, persiste nos interstícios do autoritarismo e da imposição do pensamento único. Queria finalizar apontando para o fato de que na sexta-feira, às 15 horas, dia 8 de maio, nós vamos ter uma segunda sessão de debates sobre o mesmo tema, confinamento, desigualdade e vida urbana, com os professores Paulo Colosso, Paulo César Xavier Pereira, Gustavo Pietro, eu, e a mediação da professora Sibeli Rizek. Então, a todos aqueles que nos acompanharam nesse debate, eu queria agradecer, e queria agradecer aos colegas por estarmos mais uma vez juntos no debate do nosso GT. Obrigada a todos, boa tarde. Tá bom. Obrigado, Fanny. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada também a todos. Obrigado a todos. E a quem está assistindo. Eu caí no finzinho, mas voltei, Fanny. Ainda deu para ouvir você. Tchau. Tchau.